O que acontece quando um regime totalitário se instala em uma das civilizações mais antigas e influentes do mundo? Imagine viver em um país onde o governo decide tudo, o que você pode assistir, onde pode viajar e até mesmo como deve se comportar online. Parece ficção, mas essa é a realidade de 1,4 bilhão de chineses. A China tem um dos sistemas de governo mais complexos e poderosos do mundo, misturando autoritarismo político com uma economia de mercado agressiva. Como isso funciona na prática? Como um partido único controla uma nação tão gigantesca? E o que isso significa para o futuro do mundo? Hoje, vamos entender as engrenagens do poder na China e revelar os segredos por trás dessa nação de cultura fascinante. Ao longo de milênios, a China acumulou conhecimento, construiu impérios e sobreviveu a inúmeras guerras e revoluções. De estrategistas como Sun Tzu, autor de A Arte da Guerra, cujas táticas ainda influenciam militares e líderes empresariais, a pensadores como Confúcio, que moldou a moral e a hierarquia social do país, a história chinesa repleta de figuras que definiram seu destino. Generais lendários como Guan Yu, símbolo de lealdade e justiça, e Yue Fei, ícone do patriotismo e da resistência, demonstraram bravura em batalhas e se tornaram inspiração nacional. No entanto, também há sombras nesse passado. Milhões de trabalhadores foram forçados a erguer a Grande Muralha sob ordens de imperadores autoritários, assim como gerações sofreram sob líderes que exigiam sacrifícios extremos em nome do progresso. Ainda assim, os chineses souberam transformar desafios em aprendizados, criando uma cultura resiliente e estratégica, que hoje os coloca na rota para se tornarem a maior potência mundial. A unificação da China, consolidada em 221 a.C. sob o primeiro imperador Qin Shi Huang, marcou um ponto de virada na história do país. Pela primeira vez, reinos fragmentados foram unidos sob um governo centralizado, trazendo reformas que padronizaram a escrita, a moeda e a infraestrutura. Apesar de seu governo autoritário, Qin Shi Huang lançou as bases do império que resistiria por séculos, influenciando profundamente a identidade chinesa. Desde então, a China passou por períodos de ascensão e queda, mas sua capacidade de adaptação e resiliência permitiu que continuasse sendo uma das civilizações mais influentes da história. Essa habilidade de adaptação ficou evidente ao longo dos séculos, especialmente quando o país enfrentou desafios internos e externos. Antes de 1949, a China era um mosaico de dinastias imperiais, guerras civis e ocupação estrangeira, alternando entre períodos de esplendor e caos. No entanto, a Revolução Comunista de 1949 representou uma nova virada, desta vez sob a liderança de Mao Tse-tung, que estabeleceu um regime que perdura até hoje. Diferente das democracias ocidentais, onde partidos competem pelo governo, na China o poder foi concentrado em uma única entidade, o Partido Comunista Chinês, com controle absoluto e sem oposição real. Hoje, o poder segue nas mãos de um seleto grupo de líderes, com Xi Jinping acumulando um nível de autoridade comparável ao dos antigos imperadores. O governo chinês opera de maneira altamente hierárquica e centralizada, com o PCC no comando absoluto. Abaixo dele está o Congresso Nacional do Povo, um parlamento que, na teoria, legisla, mas na prática apenas referenda as decisões do partido. O Conselho de Estado, liderado pelo primeiro-ministro, gerencia a administração diária do país. Já o Exército de Libertação Popular, uma das forças militares mais poderosas do mundo, não responde ao governo, mas sim diretamente ao partido. Isso significa que, ao contrário das democracias ocidentais, onde os cidadãos escolhem seus governantes em eleições livres, na China as escolhas políticas são feitas internamente pelo PCC. Mesmo nas eleições locais, os candidatos precisam ser previamente aprovados pelo partido, tornando o processo meramente simbólico. Mas como um governo consegue manter o controle sobre uma população de 1,4 bilhão de pessoas? A resposta está em um sofisticado sistema de vigilância, censura e repressão política. O primeiro pilar desse controle é a vigilância digital. Com uma das maiores redes de câmeras do mundo equipadas com reconhecimento facial, o governo consegue monitorar os cidadãos em tempo real. Quase nada passa despercebido. Em seguida, há o sistema de crédito social, que avalia o comportamento de indivíduos e empresas. Quem tem uma boa pontuação pode receber benefícios, enquanto aqueles que acumulam infrações podem ser impedidos de viajar, acessar serviços bancários ou até conseguir empregos. Por fim, o controle da informação se dá por meio da censura e propaganda. Plataformas como Google, Facebook e WhatsApp são bloqueadas,
forçando os chineses a usarem alternativas locais rigidamente monitoradas, como o WeChat e Baidu. Além disso, a mídia estatal molda a narrativa política e reforça a imagem do partido como o único responsável pela estabilidade do país. Outro mecanismo pouco conhecido no Ocidente, mas crucial para a estrutura de controle social na China, é o WCOU. Esse sistema de registro define onde cada cidadão pode morar e acessar serviços como saúde e educação, separando residentes urbanos e rurais e restringindo a migração interna. Quem nasce em área rural não pode se mudar para uma grande cidade sem permissão, pois seus direitos seguem vinculados ao local de origem. Apesar de aprofundar desigualdades e manter barreiras sociais rígidas, esse sistema visa permitir com que o governo controle melhor o desenvolvimento econômico local. E a longo prazo, com esse crescimento gradual e estratégico, mesmo as regiões mais precárias podem se tornar prósperas e desenvolvidas, seguindo o exemplo de cidades como Xangai e Pequim. No entanto, seria esse modelo realmente vantajoso para os cidadãos, que precisariam esperar anos para ver melhorias em sua qualidade de vida, enquanto enfrentam condições difíceis? A China não esconde suas ambições para o futuro. O país já traçou estratégias para os próximos 50 anos, visando consolidar sua posição como a maior potência mundial. Com foco em 3 áreas fundamentais: infraestrutura, tecnologia e poder militar, a China se prepara para enfrentar esses desafios internos e garantir sua liderança global. A primeira grande aposta é a nova Rota da Seda, um megaprojeto de infraestrutura que revive a histórica rota comercial que conectou o Oriente ao Ocidente por mais de 1000 anos. Agora, a China busca renovar essa conexão global, ligando-se ao mundo por rodovias, ferrovias, portos e oleodutos. Com investimentos bilionários, Pequim visa expandir sua influência econômica e diplomática, criando novos mercados e fortalecendo laços estratégicos com países da Ásia, África, Europa e América Latina, consolidando sua posição de liderança no comércio global. Além disso, a China está decidida a dominar os setores tecnológicos do futuro, com investimentos robustos em inteligência artificial e tecnologia 5G, desafiando o domínio ocidental na inovação digital. Um exemplo disso é o DeepSeek, uma IA projetada para competir diretamente com empresas estrangeiras, oferecendo uma eficiência impressionante a baixo custo para o governo. Esse avanço tem gerado grandes impactos no mercado, com quedas significativas nas ações de empresas americanas, que investiram bilhões em pesquisas e hardware para alcançar resultados semelhantes. Nesse contexto tecnológico, gigantes como Huawei e Baidu também desempenham papéis centrais nessa corrida, ajudando a transformar a China em um polo de excelência inovadora. No campo militar, a China tem promovido uma modernização agressiva, ampliando sua capacidade bélica, com investimentos recordes em tecnologias militares, como mísseis hipersônicos e drones autônomos, especialmente para garantir o controle estratégico sobre áreas essenciais como o Mar da China. Esse local não é apenas disputado por vários países, mas também é de grande importância para o comércio global, já que está diretamente ligado a Taiwan. Se a China conquistar o controle da ilha, ela não só dominaria a produção de semicondutores, mas também ganharia uma posição de força incontestável sobre a economia global, afetando diretamente setores cruciais como eletrônicos e automóveis. Esse poder estratégico também seria ampliado pelo domínio completo das rotas marítimas da região, sendo visto como uma grave ameaça à liberdade de navegação e à segurança regional, intensificando significativamente as tensões no Pacífico e forçando os países a recalcular suas alianças e estratégias geopolíticas. No entanto, apesar dos avanços planejados, a China enfrenta desafios internos que podem comprometer sua estabilidade a longo prazo. O envelhecimento populacional exerce uma pressão crescente sobre o sistema previdenciário e o mercado de trabalho, além de dificultar a manutenção de uma força de trabalho jovem e produtiva. Somado a isso, as tensões econômicas, derivadas da desaceleração do crescimento e da rivalidade com o Ocidente, podem limitar a capacidade da China de expandir sua influência econômica e geopolítica, afetando sua trajetória futura. Embora a China seja governada pelo Partido Comunista, que oficialmente adota os ideais marxistas-leninistas, na prática ela segue as máximas de Deng Xiaoping, que priorizam o desenvolvimento como a única verdade. Seu famoso ditado, "Não importa se o gato é preto ou branco, contanto que ele pegue o rato", reflete a flexibilidade pragmática para alcançar o crescimento mesmo à custa de ideais originais e do sofrimento populacional. A grande pergunta é: a China está prestes a se tornar a maior potência global ou seu regime está caminhando para uma crise inevitável? Deixe a sua opinião nos comentários. O futuro dessa potência está em jogo.
No vídeo abaixo, você vai descobrir o que está levando tantos europeus a imigrar para a Polônia. Siga-nos para mais vídeos como este e até a próxima!